Você já se sentiu sozinho, carregando fardos que parecem impossíveis de suportar? Já se perguntou se alguém realmente entende o que você está enfrentando? Aqui está uma verdade que talvez você precise ouvir hoje. Deus sabe exatamente o que você está passando. Ele vê suas lágrimas escondidas, ouve seus suspiros silenciosos e conhece cada pensamento de desespero que cruza sua mente. Mas a boa notícia é que você não precisa lutar sozinho. Há um convite divino esperando por você. Um chamado para descansar e confiar nas mãos daquele que controla todas as coisas. Pode parecer contraintuitivo, mas quanto mais você tenta resolver tudo sozinho, mais pesado o fardo se torna. Não seria libertador soltar esse peso? Não seria incrível experimentar a paz que vem ao confiar em um plano maior do que o seu? Talvez você acredite que a oração é complicada, ou que precisa de palavras perfeitas para chegar a Deus, mas isso é um equívoco. Orar não é sobre perfeição, é sobre sinceridade. E nesse momento, Deus está pronto para ouvir você, exatamente como você é. A oração pode transformar sua vida, entregar suas preocupações a Deus, pode trazer alívio para sua alma, e confiar no plano dele pode ser o primeiro passo para um descanso genuíno. Prepare-se para descobrir que não importa o tamanho do seu desafio, Deus é maior. E tudo começa com um ato simples, mas poderoso: a entrega. Imagine a sensação de soltar um peso que você carrega há anos. Cada passo mais leve, cada suspiro mais profundo. A entrega a Deus é exatamente isso, um ato de soltar as cargas que muitas vezes escolhemos carregar sozinhos. Quantas vezes você já se viu sobrecarregado, sem saber por onde começar a aliviar o fardo? É nessa entrega que começa a renovação espiritual. O momento em que reconhecemos que não somos feitos para carregar tudo sozinhos. Quando falamos de renovação espiritual, não estamos tratando apenas de algo místico ou inalcançável. Trata-se de uma transformação palpável, algo que você sente no dia a dia. Maria, uma jovem que enfrentava constantes desafios no trabalho e na vida pessoal, encontrou sua força ao confiar em Deus. Ela costumava dizer: "Parece que estou andando contra a maré todos os dias." Certo dia, exausta, decidiu dedicar 15 minutos para orar e refletir sobre as palavras de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças." Essa prática diária transformou sua perspectiva. Maria percebeu que entregar suas preocupações a Deus não era desistir, mas permitir que Ele a guiasse. A entrega é um ato de confiança, e confiança é construída com tempo e experiência. Um bom exercício para começar é reservar um momento ao fim de cada dia para refletir sobre as preocupações que ocupam sua mente. Anote-as em um papel e, com sinceridade, ore entregando-as a Deus. Durante essa oração, visualize essas preocupações sendo depositadas aos pés do Senhor, como se você estivesse aliviando uma mochila pesada. Esse gesto simbólico ajuda a reforçar sua fé e promove uma sensação de paz imediata. Quando confiamos em Deus, algo incrível acontece. Nossas prioridades começam a mudar. As preocupações que antes nos consumiam perdem a força. A palavra de Deus, como diz Jeremias, capítulo 23, versículo 29, não é como fogo que despedaça a rocha. Esse fogo não destrói, mas purifica, queimando tudo o que nos impede de viver plenamente. A entrega nos permite experimentar essa purificação. Um coração renovado por Deus é um coração disposto a seguir um novo caminho, mesmo quando os desafios continuam surgindo. Mas como manter essa renovação constante? A resposta está na disciplina espiritual.
Josué capítulo 1, versículo 8 nos ensina: medite na palavra de Deus dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito. Imagine começar seu dia com uma breve leitura bíblica ou uma oração sincera e terminar agradecendo por cada pequena vitória. Esses pequenos hábitos são como sementes que, regadas pela prática, florescem em uma vida cheia de propósito. E você, já experimentou se desprender do controle e permitir que Deus assuma o leme? Isso não significa cruzar os braços, mas caminhar com a confiança de que, mesmo quando não enxergamos o caminho completo, Ele tem um plano divino. Como Romanos capítulo 10, versículo 17, nos lembra: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ao meditar na palavra, nossa fé é fortalecida e a renovação espiritual se torna um estilo de vida, não apenas um evento isolado. A renovação também envolve reconhecer as áreas em que precisamos mudar. Assim como Tiago, capítulo 1, versículo 23 diz: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é como um homem que olha para o seu rosto natural num espelho. A palavra de Deus age como um espelho, refletindo nossas imperfeições, mas também nos mostrando o potencial que temos quando confiamos nele. Essa jornada não é linear. Você terá dias de dúvidas, momentos de fraqueza. Mas lembre-se, Deus não pede perfeição, Ele pede sinceridade. E quando entregamos nossos desafios a Ele, com coração aberto, experimentamos uma paz que transcende o entendimento humano. A vida tem uma maneira peculiar de nos surpreender. Um dia parece calmo e estável, e no outro somos lançados em uma tempestade de eventos que testam nossa força, paciência e até mesmo nossa fé. Os desafios têm essa capacidade de nos empurrar para o limite, mas também são oportunidades incríveis para aprendermos e crescermos. Quantas vezes você já se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Qual é o propósito de tanto sofrimento? Essas perguntas são comuns, especialmente quando enfrentamos momentos difíceis. João capítulo 14, versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Essas palavras ofereceram um ponto de ancoragem em meio à tempestade. Temos que encarar os desafios como parte de um processo, em vez de obstáculos insuperáveis. Os momentos de desafios revelam nossa vulnerabilidade, mas também nos ensinam o valor da entrega. Às vezes, estamos tão preocupados em resolver tudo por conta própria que esquecemos de incluir Deus na equação. É como tentar remar um barco contra a corrente sem perceber que há um motor esperando para ser ligado. Quando confiamos em Deus, começamos a perceber que nossos esforços, embora importantes, não são o único fator em jogo. Ele está sempre presente, pronto para nos guiar. Uma maneira prática de lidar com desafios é começar a identificá-los com clareza. Faça uma lista das dificuldades que você está enfrentando agora. Pode ser uma questão de saúde, um problema no trabalho ou até mesmo uma batalha interna com sentimentos de inadequação. Depois de listar, leve essas questões a Deus em oração. Lembre-se das palavras de 1 Pedro capítulo 5, versículos de 8 a 10. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Essa resistência só é possível quando reconhecemos que Deus é a nossa fortaleza. Desafios também têm a peculiaridade de testar nossa paciência. É fácil querer resultados imediatos, mas Deus trabalha em seu próprio tempo, moldando nosso caráter e preparando-nos para o que está por vir. Pense em Ana, mencionada em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, que orou com amargura de alma por um filho. Ela esperou pacientemente pela resposta de Deus e no momento certo, ele respondeu. Isso nos ensina que o tempo de espera
não é um tempo perdido, mas um período de preparação. Outra lição importante que os desafios nos trazem é que eles nos ensinam a depender mais de Deus. É nos momentos mais sombrios que somos forçados a olhar para cima, buscando a luz que só Ele pode oferecer. Você já reparou como, durante as adversidades, a palavra de Deus parece ganhar um significado mais profundo? Mateus capítulo 24, versículo 35, nos lembra: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus é um alicerce sólido que nos sustenta, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. E como lidar com o medo que muitas vezes acompanha os desafios? A resposta está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Enfrentar o medo significa reconhecê-lo, mas não permitir que ele nos controle. Pedro, em sua jornada, decidiu transformar suas preocupações em ações práticas. Ele se inscreveu em cursos, buscou orientação divina em suas decisões e, acima de tudo, manteve sua fé inabalável. Cada pequena conquista foi uma prova de que Deus estava trabalhando em sua vida. Também é crucial lembrar que você não está sozinho em suas lutas. Os desafios podem fazer você se sentir isolado, mas a verdade é que há muitas pessoas enfrentando situações semelhantes. Participar de um grupo de apoio na igreja ou até mesmo compartilhar suas dificuldades com amigos de fé pode trazer um alívio incrível. Em momentos assim, a comunhão com outros cristãos fortalece a nossa jornada. Por fim, os desafios têm o potencial de nos levar a uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Mas essa paz só vem quando escolhemos entregar nossas lutas a Deus, confiando que Ele está no controle. Pense no que Ele diz em Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te segura pela mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Essas palavras são um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está ao nosso lado. Fé. Essa palavra pequena, mas poderosa, tem o potencial de mudar vidas, reconstruir corações e trazer luz onde antes havia escuridão. Quando pensamos na fé, ela pode parecer algo abstrato, intangível, mas na verdade é o alicerce que nos sustenta nos momentos de maior adversidade. A fé vai além de simplesmente acreditar que Deus existe. Ela é o motor que nos impulsiona a agir, mesmo quando não vemos o caminho completo. É por meio dela que nos conectamos ao plano divino e encontramos força para enfrentar os desafios mais árduos. A fé nos transforma porque nos leva a enxergar além das circunstâncias. É como colocar óculos novos e perceber um mundo que antes não conseguíamos ver. Quando confiamos em Deus, começamos a entender que Ele usa cada dificuldade para moldar o nosso caráter. Pense em um escultor trabalhando em uma pedra bruta. Ele precisa martelar, cortar e lixar para revelar a beleza oculta. Do mesmo modo, os desafios que enfrentamos, por mais dolorosos que sejam, fazem parte do plano divino para nos refinar. Jeremias capítulo 23, versículo 29, nos lembra: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha. Esse processo de lapidação pode ser desconfortável, mas sempre leva a um propósito maior. Um exemplo prático para fortalecer a fé é criar uma lista de bênçãos. Pegue um caderno e anote todas as coisas boas que Deus já fez por você. Podem ser grandes conquistas ou pequenos momentos de alegria, como o sorriso de um ente querido ou uma resposta a uma oração antiga. Quando revisamos essas lembranças, somos lembrados da fidelidade de Deus e isso fortalece nossa confiança nele. A fé que transforma é alimentada pela gratidão.
Outra forma de cultivar essa fé é se cercar de pessoas que compartilham os mesmos valores. A Bíblia nos estimula em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros em toda a sabedoria. Isso significa que a fé é uma jornada coletiva, não solitária. Participar de grupos de estudo bíblico, servir em ministérios ou simplesmente compartilhar testemunhos pode inspirar e fortalecer tanto você quanto os outros. A fé também transforma, porque nos ensina a esperar com paciência. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus trabalha em seu próprio tempo. Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, é um exemplo claro de como a fé perseverante pode trazer transformação. Mesmo em meio à amargura de alma, ela continuou orando e confiando. A espera não foi fácil, mas no final, ela recebeu a bênção que tanto desejava. Essa história nos ensina que a fé é uma jornada, não um destino. Além disso, a fé nos dá coragem para enfrentar o desconhecido. É normal sentir medo diante de situações incertas, mas a fé nos lembra de que não estamos sozinhos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Com essa verdade em mente, podemos avançar com confiança, sabendo que Deus está ao nosso lado, guiando cada passo. Porém, a fé que transforma não é passiva, ela exige ação. Lucas capítulo 4, versículos 3 e 4, nos mostra que Jesus, ao ser tentado no deserto, respondeu ao diabo com a palavra de Deus: não só de pão viverá o homem. Esse exemplo nos ensina que a fé ativa está enraizada no conhecimento das Escrituras. Quando enfrentamos desafios, precisamos ter a palavra de Deus em nossos corações e mentes, pronta para ser usada como arma contra a dúvida e o desânimo. A fé transforma sua dor em propósito. Agora, pense em sua própria jornada de fé. Quais áreas da sua vida precisam ser renovadas? Onde você pode começar a aplicar essa fé transformadora? Deus conhece cada uma de nossas lutas e está sempre pronto para nos oferecer alívio e conforto. Você já se perguntou se alguém realmente entende o que você está enfrentando? Aquela sensação de carregar um peso que ninguém mais parece notar, de lutar batalhas que você raramente compartilha. É reconfortante saber que Deus não apenas vê as lutas que você enfrenta, mas as conhece profundamente. Ele está atento ao que você carrega, mesmo quando ninguém mais percebe, e oferece sua presença como um alívio para essas cargas. Deus conhece suas lutas não como um espectador distante, mas como alguém que está intimamente envolvido. Quando você enfrenta desafios, Ele não está apenas observando, Ele está trabalhando em silêncio. É difícil entender por que enfrentamos certas dificuldades, mas a Bíblia nos lembra que o sofrimento nunca é sem propósito. Salmos, capítulo 27, versículo 1 declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Essa verdade nos fortalece para encarar as batalhas com confiança. Uma das formas práticas de lembrar que Deus conhece suas lutas é por meio da oração. Muitas vezes, subestimamos o poder de simplesmente abrir nossos corações para Ele. Você pode estar pensando, mas minhas palavras parecem tão pequenas diante de um Deus tão grande. Não se preocupe com isso. A oração não é sobre palavras elaboradas, mas sobre sinceridade. Lembre-se de Jonas, que orou do ventre de um peixe. Jonas, capítulo 2, versículo 1. Sua situação parecia impossível, mas Deus ouviu. Não importa onde você esteja, Ele está ouvindo. Além disso, Deus entende até mesmo as lutas que você não consegue expressar. Há momentos em que as palavras falham e tudo o que resta são lágrimas ou um coração silencioso.
Romanos capítulo 8, versículo 26, nos ensina que nesses momentos o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Saber disso traz um alívio profundo, pois mesmo quando você não consegue se expressar, Deus entende o que está em seu coração. Deus não apenas conhece suas lutas, Ele oferece descanso. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, convida: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso não é apenas físico, mas emocional e espiritual. Um exercício prático é criar um momento de quietude no seu dia. Reserve 5 minutos para se sentar em silêncio, respirando profundamente e repetindo a frase: Senhor, entrego minhas lutas a Ti. Esse hábito simples pode trazer uma paz que transforma até os dias mais desafiadores. É importante lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis, você nunca está sozinho. A comunhão com outros cristãos pode ser um grande conforto. Participe de grupos de oração ou encontros de sua igreja. Compartilhar suas lutas com outras pessoas de fé não apenas alivia o peso, mas também abre espaço para testemunhar o cuidado de Deus em ação na vida de outros. Por fim, Deus usa as lutas para moldar o seu caráter. Quando passamos por provações, aprendemos lições valiosas sobre paciência, confiança e resiliência. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos encoraja a considerar os desafios como uma oportunidade de crescimento, pois eles produzem perseverança. É difícil ver isso no calor da batalha, mas com o tempo percebemos que as lutas nos preparam para algo maior. Agora, enquanto você reflete sobre suas próprias lutas, pergunte-se: como Deus está usando isso para moldar quem você é? Entregar algo importante para outra pessoa pode ser assustador. É natural querer ter controle sobre as coisas que mais valorizamos, seja nosso futuro, nossa família ou nossas preocupações diárias. No entanto, quando se trata de nossa caminhada com Deus, a entrega não é um ato de fraqueza ou desistência, mas um passo corajoso em direção à liberdade. É reconhecer que, apesar de nossos melhores esforços, há coisas que estão além do nosso alcance e que, em suas mãos, estão mais seguras do que nunca. A entrega a Deus não significa que você deva cruzar os braços e esperar que tudo aconteça sem esforço. Pelo contrário, é um ato de confiar que, ao dar o seu melhor, Deus cuidará do que está além do seu alcance. Pense nisso como dirigir por uma estrada sinuosa em uma noite escura. Você não precisa ver todo o caminho, só precisa confiar que os faróis iluminarão o suficiente para o próximo passo. Assim é a entrega, um passo de cada vez, confiando no guia divino. Uma forma prática de cultivar esse hábito é criar momentos específicos no dia para soltar suas preocupações. Pegue um papel, escreva tudo o que tem tirado sua paz e, ao final, ore dizendo: Senhor, entrego isso em tuas mãos. Depois, rasgue o papel como um ato simbólico de entrega. Isso não apenas reforça a prática de confiar em Deus, mas também ajuda a aliviar a carga emocional que você carrega. Deus nos chama para entregar nossas cargas porque Ele sabe o quanto elas podem nos sobrecarregar. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus nos convida: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não há descanso maior do que saber que aquilo que você não pode controlar está nas mãos de alguém que tem todo o poder e todo o amor por você. A entrega a Deus também é um ato de fé. Quanto mais lemos e meditamos na palavra, mais somos lembrados de que Deus é fiel e de que Ele nunca nos abandona. Mas por que então é tão difícil entregar tudo a Deus? Muitas vezes o medo e a dúvida nos prendem. Temos medo de que as coisas não saiam como queremos, ou de que os resultados não sejam imediatos. Deus nos capacita a vencer esses medos e a confiar plenamente nele. Além disso, a entrega a Deus traz paz.
Quando soltamos as rédeas e permitimos que Ele conduza, experimentamos um alívio que o mundo não pode oferecer. Saber que Ele está ao nosso lado nos dá coragem para enfrentar qualquer situação, por mais difícil que seja. Uma entrega verdadeira também nos ensina a esperar. Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Quando entregamos algo a Deus, precisamos confiar que o tempo dele é perfeito, mesmo que não seja o nosso. Seja qual for o peso que você está carregando agora, Deus está pronto para recebê-lo. Ele conhece suas lutas e está esperando que você confie nele. Mas como a entrega pode nos levar a confiar plenamente no plano divino? Confiar no plano de Deus é um exercício de fé constante, especialmente quando o futuro parece envolto em incertezas. Afinal, como entregar nossos sonhos, medos e ansiedades a algo que nem sempre conseguimos entender? No entanto, é justamente nessa entrega que encontramos a força para seguir em frente, mesmo quando tudo parece incerto. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. E confiar nesse plano é o que nos sustenta nos momentos mais desafiadores. Confiar no plano de Deus significa abrir mão do controle. Não é fácil, porque nossa natureza nos incentiva a querer ter todas as respostas. Contudo, a palavra de Deus nos ensina que Ele vê o que nós não vemos. Isso nos lembra que o plano de Deus é eterno e imutável, enquanto nossos planos, por melhores que pareçam, são limitados por nossa visão restrita. Quando a dúvida surgir, e ela surgirá, é útil lembrar dos momentos em que Deus foi fiel no passado. Pegue um tempo para refletir. Quantas vezes você achou que algo era impossível, mas viu a mão de Deus agir? A confiança no plano divino se constrói quando nos lembramos de suas promessas e percebemos que Ele nunca nos abandonou. Essa prática de gratidão é fundamental para manter nossa fé viva. Uma forma prática de cultivar essa confiança é meditar nas Escrituras. Reserve um momento em sua rotina para se aprofundar na palavra de Deus. Escolha passagens que falem diretamente ao seu coração e memorize-as. Quando os momentos de incerteza vierem, você terá essas verdades para se apoiar. Outra chave para confiar no plano de Deus é praticar a paciência. Vivemos em uma sociedade que valoriza a velocidade e os resultados imediatos, mas Deus trabalha em seu próprio tempo. Essa espera ativa, que envolve fé e ação, é o que nos prepara para receber as bênçãos que Ele reservou. E o que dizer quando o plano de Deus não parece fazer sentido? Pense em Jó, um homem que perdeu tudo, mas permaneceu fiel. Ele não entendia o porquê de seu sofrimento, mas confiou que Deus tinha um propósito. Sua história nos ensina que confiar no plano divino não significa entender tudo, mas sim acreditar que Deus é bom e está no controle, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. Não fomos feitos para viver em constante preocupação. Deus nos capacita a enfrentar o desconhecido com coragem e equilíbrio. Confiar no plano divino também nos permite experimentar uma paz que o mundo não pode oferecer. Agora, pergunte-se: onde você precisa confiar mais no plano de Deus? Em quais áreas da sua vida ainda está segurando as rédeas com força? A oração é muito mais do que palavras dirigidas ao céu. É um diálogo profundo, uma conexão viva com Deus. É por meio dela que entregamos nossas preocupações, renovamos nossa força e encontramos direção em meio às incertezas da vida. Apesar de sua simplicidade, a oração tem um poder transformador capaz de trazer paz ao caos, clareza à confusão e força à fraqueza. A oração não exige palavras elaboradas ou momentos perfeitos, basta um coração aberto e sincero. Um dos maiores poderes da oração é sua capacidade de trazer paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos convida a apresentar nossas preocupações a Deus com ações de graças.
Ao fazer isso, experimentamos uma paz que vai além do entendimento humano. Se você está sobrecarregado, experimente dedicar alguns minutos ao final do dia para listar suas preocupações e transformá-las em orações. Essa prática não apenas alivia o peso emocional, mas também fortalece sua fé ao lembrar que Deus está no controle. Outro aspecto importante da oração é sua capacidade de nos conectar ao plano divino. Às vezes, oramos esperando resultados imediatos, mas Deus, em sua sabedoria, usa esse tempo para moldar nosso caráter e nos preparar para o que está por vir. A oração nos ajuda a confiar nesse tempo certo, mesmo quando a espera parece longa. A oração também é uma ferramenta poderosa para vencer batalhas espirituais. Para tornar a oração parte essencial da sua vida, considere criar uma rotina prática. Reserve um momento específico do dia, seja ao acordar, no intervalo do trabalho ou antes de dormir. Comece com gratidão, mencionando 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Em seguida, apresente suas preocupações e finalize pedindo orientação. Essa estrutura simples pode transformar sua perspectiva diária. A oração também tem o poder de transformar relacionamentos. Quando você ora por alguém, não apenas convida Deus a trabalhar na vida dessa pessoa, mas também permite que Ele mude seu próprio coração. Se há alguém com quem você tem dificuldade de se relacionar, experimente orar por essa pessoa. Peça a Deus para lhe dar sabedoria, paciência e amor. Muitas vezes, a mudança que procuramos nos outros começa em nós mesmos. Por fim, a oração é uma declaração de fé. Quando oramos, estamos dizendo: Deus, eu confio em Ti. Essa confiança abre espaço para que Deus trabalhe de maneiras que não conseguimos imaginar. Pense em Paulo e Silas, que, em meio à prisão, oraram e cantaram hinos a Deus. Suas orações não apenas os fortaleceram, mas também impactaram todos ao redor. Agora reflita: como a oração pode transformar sua maneira de enfrentar os desafios? Pergunte a si mesmo: o que você está disposto a mudar para experimentar a paz que só Deus pode oferecer? Como seria a sua vida se, em vez de tentar controlar cada detalhe, você escolhesse confiar no plano dele? Pense nisso como abrir mão de uma bagagem pesada que você carrega há muito tempo. Imagine o alívio de soltar esse fardo e sentir a liberdade que vem ao confiar plenamente nas mãos daquele que conhece o futuro. Refletir sobre isso é essencial, porque seus hábitos definem o curso da sua vida. Você dedica tempo suficiente para se conectar com Deus? Suas orações são sinceras ou se tornaram apenas palavras vazias? Não é hora de dar um passo ousado e transformar sua rotina? Reserve um momento diário para entregar suas preocupações a Deus. Pode ser pela manhã, enquanto toma seu café, ou à noite, antes de dormir. Comece com uma oração simples: Senhor, eu entrego minhas lutas a Ti. Guia-me e dá-me força. Pequenas ações como essa criam um impacto enorme. Lembre-se também de que a jornada com Deus não é solitária. Você faz parte de algo maior. Encontre apoio em sua comunidade de fé. Converse com amigos que compartilham dos mesmos valores e permita que essas conexões fortaleçam sua caminhada. Agora, visualize sua vida daqui a 1 ano. Imagine-se enfrentando desafios com serenidade, sabendo que Deus está no controle. Veja-se vivendo com confiança, com uma fé inabalável e um coração descansado. Isso não é apenas um sonho, é uma realidade que começa quando você decide colocar Deus em primeiro lugar. Quando você entrega, confia e se compromete a viver segundo a sua palavra, as mudanças começam a acontecer. Então, o que você está esperando? Deus já está esperando por você, pronto para transformar sua vida. Basta dar o primeiro passo. Comece hoje. Ore, entregue, confie. Deus sabe exatamente o que você está passando e tem um plano perfeito para você. Agora é a sua vez de responder.
Se você foi tocado por essa mensagem, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo com alguém que também precisa ouvir essas palavras. Aqui, continuaremos juntos, aprendendo mais sobre como viver uma vida guiada pela fé e pela presença de Deus. Vamos crescer nessa jornada e enfrentar cada desafio com a certeza de que, com Ele, somos mais que vencedores. Eu creio. Amém.